É um prazer. Até que enfim, estamos juntas. Bem-vinda. Gratidão, gratidão imensa, Sandrine, pelo convite. Nossa, bom demais isso, né? Tanto tempo, tantos anos que a gente já se conhece. E hoje, então, vamos fazer a primeira live juntas. Exato. Então, Maria Gladys, me fala um pouquinho de você. Se apresenta, porque a maioria não te conhece aí do meu público. Sim. Bom, então, meu nome é Maria Gladys Bittinger, sou naturopata, é disso que nós vamos falar hoje. Sou consteladora familiar, sou coach. Então, são 20 anos fazendo técnicas, estudando técnicas mundo afora. E sou especialista, então, em saúde integral. Hoje em dia, só atendo mais online, né? Então, estamos no mundo online. E o que eu faço, na verdade? O que a gente faz, então? O que eu faço na naturopatia? Eu auxilio pessoas a se encontrar a si mesmas, a chegar novamente no seu equilíbrio, trabalhando todas as suas questões de hábitos, de alimentação, de crenças limitantes, de padrões, formas negativadas, formas de pensamento, para a pessoa novamente chegar no seu equilíbrio. Então, eu sempre trabalho nos 4 pilares, no físico, no emocional, no mental e no espiritual. Porque desculpa de te interromper, mas é exatamente o que eu faço, né, com minha analogia da carruagem. Então, quem me conhece é exatamente isso. Então, ó, tem tudo a ver, tá? E Maria Gladys, depois me fala, porque eu sou muito leiga em naturopatia, me defina o que é a naturopatia, porque eu não saberia dizer a definição. Bom, a naturopatia, ela, na verdade, é um caminho natural para a gente chegar à saúde, né? Então, ela serve para prevenir e ela serve também para recuperar a saúde, caso a pessoa já tenha algum problema, alguma situação, algum desequilíbrio, que na alopatia se chama de doença, mas eu, como naturopata, né? Naturopata não é médico alopático, então a gente chama de desequilíbrios. Então, o que eu uso na naturopatia é um conjunto de técnicas complementares que formam um todo para realmente trabalhar a pessoa como um todo, porque na naturopatia a gente trabalha a pessoa como um todo, como um holos. A medicina alopática, ela sempre vai trabalhar o sintoma, aquilo que você foi procurar. Que nem no Covid agora, problema de pulmão. Então, o médico vai tratar o seu pulmão, não é? E na naturopatia, quer dizer, sempre vai trabalhar no sintoma. E na naturopatia, a gente faz, é um complemento, né? Se a pessoa já está com uma doença, pode seguir o seu tratamento, né, com o médico. Mas na naturopatia, a gente complementa trabalhando a raiz da questão, a raiz do problema, para realmente a gente desinstalar aquelas cristalizações, aquelas somatizações que a gente forma a nível consciente ou inconsciente e que a gente precisa desinstalar para chegar novamente no equilíbrio. É isso que eu acredito, realmente. Eu acho que a gente tem que ir nas raízes, né? Às vezes a gente fica só nos efeitos, mas tem que ir nas raízes para realmente se curar, né? Muito bom. Quando a pessoa já está com sintoma, já está, por exemplo, já está com, sei lá, um processo inflamatório muito grave. Aí precisa, na medicina, buscar, né, uma medicação para combater aquele processo. Mas não adianta só combater o processo. A gente precisa saber o que está instalado, o que está por trás disso, para realmente ter acontecido, né? Por exemplo, esse
processo infeccioso ou essa doença crônica. O que está por trás disso? Por exemplo, eu trabalho muito, atendo muito, há 20 anos, pessoas tanto que querem prevenir, como pessoas que já estão com a saúde bastante comprometida. Então, eu atendo muitas e muitas pessoas crônicas, né? Com problemas crônicos, doenças crônicas, né? Por exemplo, câncer. O que está atrás do câncer? O que eu preciso? Por que esse corpo está acidificado? Porque uma tumoração, ela, na verdade, ela só acontece num ambiente ácido. Na naturopatia, a gente vai, então, encontrar o caminho para o corpo alcalinizar novamente e aquela doença, aquele tumor, estou falando no caso específico, se desinstalar e trabalhar na raiz, onde estão as mágoas, onde estão os ressentimentos, onde estão as questões que afligem aquela pessoa, o sofrimento do coração. Então, como, né, a Sandrine também é, né, consteladora familiar, né? Na constelação, que eu sempre uso como porta de entrada nos tratamentos, a gente usa uma lupa, na verdade, para ver os processos repetitivos que aconteceram, né, nos antepassados, na ancestralidade, e que se conectaram novamente na primeira infância, na segunda infância, e a gente vai repetindo. Então, a gente precisa desinstalar esses processos, precisa curar esses processos, ressignificar é a palavra certa, para que a gente possa chegar no equilíbrio novamente. Que legal. Então, nesses tempos, desculpa, me fala se eu estou te interrompendo aí no meio. Não, eu ia falar do caso agora, né, do meu caso, né, na naturopatia. Isso, eu ia te perguntar exatamente. Me explica um pouco, assim, um dos seus casos. Então, me fala de você, que eu acho que, sendo o nosso próprio exemplo, fica mais fácil, né, de ver como que a gente pode fazer realmente, né? Então, pode falar sim. Isso. Então, daqui a pouco eu vou falar das ações, né, para você realmente ter uma imunidade consistente, e vou falar do meu caso, como eu me descuidei disso para ter a doença que eu tive. Então, falando assim, hoje dá para, como é que eu vou dizer, falar com o rosto sorridente. Mas quando a gente está passando pela situação, pelo problema, nossa, parece que o mundo acabou. Pois é, então, há uns anos atrás, eu tive, uns anos não, antes de virar naturopata, né? Já fazem 20 e poucos anos isso, né? 20 anos de naturopatia, mas isso já faz mais de 20 anos que eu tive um sério problema de saúde. Por isso que eu sempre digo o quanto a gente tem que prevenir, o quanto a gente precisa cuidar da sua saúde para não acontecer o que aconteceu comigo. Na época, eu tinha 2 crianças pequenas, era casada, cuidava de todo mundo, sempre dos amigos, não faltava nada para ninguém, das filhas, para as filhas, para o marido, sogro, sogra, mãe, pai, né? Na época vivia meu pai ainda. Eu me doava assim, extremamente para todo mundo, menos para mim. Eu não olhava para mim. Então, um belo dia, chegou o desequilíbrio, e um desequilíbrio muito sério. Eu fui detectada, né, com um câncer. E aí, até a gente se emociona, né, quando toca de novo no assunto. Claro, E aí, simplesmente, claro que meu mundo caiu. Eu digo, nossa, tudo jovem, tudo parecia tão perfeito na minha vida, com negócios, com comércio, com uma vida muito agitada. Mas, claro, o que acontecia? Eu estava totalmente no desequilíbrio, porque eu me preocupava com todo mundo, mas eu não tinha tempo para fazer uma atividade física, eu não tinha condições de sentar para me alimentar direito ou ter um cardápio adequado, que nem eu ensino hoje para as pessoas no trabalho de naturopatia, fazer uma dieta adequada para realmente alcalinizar o corpo.
cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, né? Se manter bem hidratada. Eu estou falando tudo isso porque daqui a pouco vou falar dessas ações na imunidade, né? Então, eu estava totalmente fora do controle. E isto gerou um corpo ácido e a tumoração. Então, eu fiz 3 cirurgias em menos de 3 meses. A última era para amputar uma perna, que graças a Deus, graças ao médico querido, que chegou um belo dia e disse: eu não sei mais o que fazer contigo. Um especialista, ou melhor, né? Me tratei o tempo inteiro em hospital particular, né? Gastei muito dinheiro e um dia o médico disse: eu não sei mais o que fazer contigo. Vai procurar um trabalho terapêutico, alguma outra solução, porque realmente o teu caso não é para mim. Eu, com todo o conhecimento que eu tenho humildade de dizer que o tratamento tem que ser outro. E graças a esta clareza, essa luz que o médico teve, eu não precisei amputar a perna. Então, olha que médico maravilhoso, né? Saber nossos limites e perceber que tem algo, né, que pode ser perfeito. Ter humildade, né? Ter humildade. Então, exatamente. Sim, aí eu comecei o tratamento, né, na área da naturopatia, com coisas mais naturais, e graças a Deus eu consegui dar a volta e me curei totalmente, né? Mas isso foi um tratamento longo de 2 anos, né, na época, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Para você não percorrer esse caminho de pedras que eu percorri. E aí, mediante toda essa situação, eu comecei a estudar o que realmente estava errado. Que formas de pensamento que eu tinha. Eu não sabia lidar muito bem com as minhas emoções, porque já tinha tido depressão, já tinha tido muitas questões anteriores, com a morte da minha mãe, nos 15 anos de idade, tudo mais. Então, eu comecei a me dar por conta que tinha algo mais que eu não conhecia, e aí eu fui em busca, eu fui estudar, eu corri atrás, e fui atrás da alimentação. Meu Deus, parecia que estava tudo perfeito, né? E de repente estava tudo conturbado. Por isso que eu estou hoje falando aqui com vocês, virei naturopata, né? Fui atrás da naturopatia, por isso tudo que aconteceu comigo. Então, o que o naturopata faz? Justamente te ajuda a fazer esse caminho de volta. Claro, ou prevenir, né? Sim. Então, a gente não pode ser especialista em tudo. Quando a gente faz uma graduação em naturopatia, a gente vai selecionando com aquilo que a gente deseja trabalhar, né? Porque eu, durante 9 anos, estudei, quer dizer, na minha graduação, eu fiz uma especialização em microsemiótica irídia, que é o trabalho pela íris do olho. E justamente 9 anos estudei isto e foi uma base maravilhosa, tudo mais, mas depois eu me dei por conta que eu não queria trabalhar com tantos suplementos, com tanta coisa, que tinha um outro caminho mais quer dizer, natural, que tinha que tratar da mente, do corpo, da mente, né, do espírito e das emoções e da alimentação também, porque a alimentação ela é toda uma base para alcalinizar o nosso organismo. Depois eu vou falar de alguns ladrões, né, da imunidade, né? Eu vou entrar justamente na alimentação. Bem entendido, Sandrine, até aqui? Alguma pergunta? Uma coisa que eu falei é que, na verdade, esse caminho doloroso, né, que você teve, te permitiu conhecer a naturopatia. Muitas vezes, né, o nosso sofrimento, pedra no caminho, nos ajuda a descobrir outras coisas, né? Então, assim, o que você poderia falar nesse momento que a gente precisa ter uma imunidade, né, equilibrada,
com a naturopatia, qual que você poderia dizer para todo mundo aí, para a gente ficar com a saúde plena? Isso, exatamente. Bom, só um adendo aqui, sou muito grata a essa doença, viu? Mas eu concordo com você, eu também eu sou muito grato pelas nossas dificuldades, né? Porque é assim que a gente aprende muito, né? Eu Sim. tinha uma professora de yoga que falava, ou a gente aprenda pelo amor ou pela dor, e às vezes, geralmente, pela dor a gente aprende mesmo, né? Sim, por isso que tantos anos já ajudo pessoas do mundo inteiro e trabalho muito por resultados, porque eu trabalho muito na regeneração do corpo, do organismo, né? Quando a pessoa já tem alguma doença, alguma questão em pauta. Por isso que eu consigo ajudar tantas pessoas, porque eu senti o que é ter uma doença crônica. Então, hoje em dia, atendo muito em UTIs, né, por exemplo, claro, tudo à distância, né, tratando pessoas, regenerando pessoas com processos, né, graves, gravíssimos, né, de questões crônicas, né, enfim, tudo que é tipo de desequilíbrio. Sim. Olha, é fantástico o seu trabalho. Uhum. Então, sempre deixando bem claro que a naturopatia ela é um complemento, né, junto com a medicina alopática, né? Então, deixando sempre bem claro essa questão aí. Mas então, vamos às ações. O que realmente eu posso fazer, então, para ter uma imunidade melhor e não passar por esses caminhos que podem muitas vezes ser leves ou muito dolorosos? Então, em primeiro lugar, eu quero falar de uma ação que eu considero fundamental, fundamental, e que eu faço todos os dias. Porque o desequilíbrio, as doenças, elas sempre vêm pela desnutrição e pela intoxicação, né? Então, a gente precisa sempre precaver, principalmente a nossa vitamina D3, que essa vitamina D3, aonde que eu recebo ela? Eu recebo ela através da abundância do sol que nos ilumina todos os dias. Quando a gente tem uma boa reserva de vitamina D3, é mais complicadinho de adoecer, porque isso gera uma boa imunidade em nós. Então, qual é o horário do banho do sol? Das 11 da manhã à 1 da tarde. Basta, sim, somente 15, 20 minutos. Com o corpo o máximo exposto possível, né? Com menos roupa, vamos dizer, para que tenha essa absorção. E pode falar. Não, eu tinha uma pergunta por protetor solar, por exemplo. Se eu vou nesse horário do sol e eu coloco o protetor solar, vai ter o mesmo efeito ou tem que ir sem protetor? Sem protetor. Sem protetor, né? Sem protetor. O que a gente prega, né, que o sol nesse horário é venenoso? Não, pelo contrário. Quando, na medida do possível que a gente vai se desintoxicando, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já não preciso mais de protetor, porque eu já fui me desintoxicando, porque o protetor, na verdade, ele cria uma película e ele não deixa essa vitamina D3 realmente o corpo assimilar. E outro detalhe, além do protetor, é as pessoas saem do sol e tomam um banho colocando sabonete em todo o corpo. É a mesma coisa que não ter ido no sol. Olha, é bom saber! A gente precisa, na verdade, quando for, né, para ter assimilação da vitamina D3, que ela vai assimilando durante as próximas 48 horas, a gente precisa passar sabonete só nas partes íntimas, né? E não passar onde foi exposto ao sol, caso contrário, não tem absorção. Isso a maioria das pessoas eu sei que não sabe disso, né? Pois é, olha. Um papel e caneta e vão anotando tudo, hein? Isso. Por exemplo, sim, é muito, muito importante a anotação, né? Por exemplo, se a pessoa quer passar alguma coisa na pele, um óleo de coco,
é o suficiente, não precisa mais que isso. O óleo de coco é fantástico, né, para tudo, né? E é algo que a natureza nos dá, não tem nada de químico nele, né? De químico, né? E hoje nós estamos falando, né, essas ações, né, com a naturopatia, né? Porque... Então, a segunda ação, cloreto de magnésio, PA. Ele é muito, muito, muito importante, porque principalmente para quem mora no Brasil, a gente não tem vulcões, então não temos magnésio suficiente, não temos solo vulcânico para que a gente tenha o magnésio disponível pela natureza. Claro que nos alimentos verdes, principalmente, a gente também encontra magnésio, mas eu sempre recomendo às pessoas comprar aqueles pacotinhos de magnésio PA, né? E dissolver 33 gramas em 1,6 litro de água. Sim. E coloque numa garrafa escura e pode deixar na porta da geladeira e vai tomando durante o mês, né? Qual é a medida, mais ou menos? Claro. Eu ia te perguntar, e aí, quanto que eu tomo? Cada caso é um caso, né? Porque quando a pessoa já está com um desequilíbrio, uma patologia, aí as doses são diferentes. Mas, por exemplo, uma pessoa normal que quer prevenir, eu quero, justamente agora no Covid, é super importante, porque ele trabalha muito na oxigenação do nosso pulmão. Então, é muito, muito importante o magnésio. Ele também ajuda muito, muito no nosso coração, né? A gente ter uma saúde cardíaca. Então, 33 gramas em 1,6 litro de água de boa qualidade. De preferência, uma água filtrada, né? Sim. Antes de você continuar, Maria Gladys, eu estou aqui do lado vendo o pessoal do Facebook, então tem bastante gente nos assistindo, obrigada a todo mundo. E aproveite, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem escrever que eu estou vendo aqui no meu celular, e aí eu passo aí para Maria Gladys, né? Mas tem bastante gente nos assistindo. Desculpa aí de interromper. Muito legal, todos muito bem-vindos, então, né? E vão anotando, porque as dicas que eu vou dar hoje são super preciosas e são dicas que eu uso, por isso que faz mais de 10 anos que eu tenho uma saúde maravilhosa, não tenho plano de saúde, porque não tenho nenhum plano de ficar doente, né? E não tomo remédio nenhum remédio contínuo. Então, isso devido aos meus cuidados, à minha saúde. Então, eu coloco em prática o que eu estou falando hoje para vocês aqui. Que legal. Terceira ação, extrato de própolis. O própolis, ele é um antibiótico natural. E tem a prata coloidal também, né? Mas vamos falar do própolis, que é algo que a gente encontra em qualquer lugar, né? É fácil de encontrar. Então, vamos ficar no própolis. O própolis, se a pessoa não tem doença nenhuma, eu, por exemplo, tomo 10 gotas 2 vezes ao dia, diluído num pouco de água, tá? Já é o suficiente para prevenir. Qualquer horário? Eu tomo de manhã e de tardezinha, mas pode ser qualquer horário, não tem, assim, horário específico para isso. Claro, aí se a pessoa já está com uma doença, enfim, aí eu sempre digo, aí a gente já precisa fazer um atendimento, né? Uma sessão para verificar qual é o quadro da pessoa e o que realmente precisa para ajustar essas medidas para a sua imunidade. Cada caso é um caso, é isso que eu quero deixar Isso, é bom senso, claro, tá? né? A gente sempre tem que ter bom senso, né? Bom senso sempre, em tudo, porque não é assim. Por que existe o naturopata? Porque não é assim, me falaram que um chá tal é bom para X situação. Não é bem assim. Tem medidas, tem a quantidade que a gente precisa, tem o tempo de uso, porque, caso contrário, a gente pode provocar efeitos contrários daquilo que a gente precisa, né?
Por exemplo, sei lá, um chá de melissa tomado muito tempo, ele pode prejudicar inclusive o nosso coração. E ele é para acalmar. Então a pessoa tem que ter cuidados, né? Cuidados. A vitamina, outra ação, a vitamina C, que é super importante para o equilíbrio da nossa imunidade. Mas não é aquela comprada em farmácia. Não precisa ser aquela ali. A gente encontra isso nas frutas, né? Então, a acerola, que é o campeão em vitamina C, né? Top, né? Tangerinas, limão, que é a fruta mais solar, o fruto, aliás, mais solar que existe, que é fantástico, né? 2, 3 limões por dia. Claro que também tudo tem que saber, né? Não é o sumo puro, mas sim sempre diluído em água, né? Principalmente de manhã cedo, quando a gente levanta e a gente faz aquele banho externo, e depois a gente faz aquele banho interno nos nossos órgãos. Eu sempre recomendo, esprema um limão numa água morninha e toma. Isso em jejum, então, né? A primeira coisa. Em jejum, a primeira coisa. Depois vem o suco verde, vem outras, né, histórias que eu faço, né? Então, essas 3 frutas são, assim, muito importantes, mas também tem as frutas mais escuras, no caso, né? O mirtilo, a amora, a blueberry, também são super importantes, né? Depois tem outras frutas também, as frutas mais roxas ou mais vermelhas, né? Jabuticaba, outras frutas. Porque quando a gente fala em frutas, eu sempre digo assim, ó, verifica o que está na época. Aquilo que está na época da nossa região é aquilo que o nosso corpo precisa. Olha, adorei essa frase, adorei. Olha, que bom senso, né? É tão natural que a gente esquece esse bom senso. Isso, a natureza, ela é muito sábia. E ela nos oferece no momento certo que a gente precisa daquela nutrição, ela nos oferece as verduras, os grãos, as frutas certas para aquela época que a gente precisa, tá? Então, aquilo que está perto de nós, eu sempre digo, é disso que você precisa. Porque às vezes a pessoa pergunta do limão, mas que limão eu uso? Aquele que está perto de você. Seja lá o limão mais selvagem, né? O limão cravo, ou outro tipo de limão, usa aquele limão ali, tá? E então o outro passo, né, de ações, né, os fermentados, que era as antigas conservas praticamente, né, esse caminho mais ou menos dos fermentados, que auxiliam muito o nosso intestino, né, a nossa parte digestória. Então, o chucrute, iogurte de coco, kefir, a kombucha, né? Outros falam kombucha, né? Tanto faz, né? É a mesma coisa. Porque o nosso intestino é segundo cérebro. E justamente onde é a maior imunidade nossa, ela se processa no intestino. Então, devemos cuidar muito do intestino, e o cloreto de magnésio também auxilia muito nesta parte digestória. Então... Esse cloreto, onde que eu compro? Onde que a gente pode achar? Tem em casas de produtos naturais e tem até algumas farmácias também que vendem. É um saquinho, assim, um saquinho pequenininho, diz assim, 33 gramas, cloreto de magnésio PA. Legal. Outra ação muito importante é falar do óleo de coco. Muito importante para nosso consumo. Mas também, além do óleo, né, o leite de coco, que a gente faz, né, na alimentação mais natural, a gente faz o leite vegetal, e um dos leites é o leite de coco, a água de coco, muito benéfica, a polpa do coco verde, o coco seco, tudo que tem a ver com coco é assim, nossa,
Maravilha para o nosso organismo. Então, para quem mora lá no norte, né, tá assim, sempre. Eu moro em Santos, a gente tem, né, o nosso. A gente pode comer coco todo dia. Agora, com essa pandemia, até eles entregam coco verde se a gente quiser. Que legal, que coisa bem boa. Porque eu sempre fico assim, nossa, quando eu vou lá para o norte, eu amo aquela fartura de coco, né? Me delicio com isso tudo. Mas, em compensação, né, as pessoas que eu atendo da Europa, por exemplo, né, e amigos que eu tenho lá, nossa, ficam muito chateados por não ter essa abundância que a gente tem no Brasil, né? Olha as pessoas da Europa, né, que como eu morei na França, eu vejo a comparação. Falta o sol, eles não têm um sol como a gente, né? Todas essas frutas, né, ricas, eles também é outro tipo, né? Então a gente é abençoado, gente. Nossa, esse país tropical chamado Brasil, eu amo. Também. Coisa boa, por isso que você, né, a Sandrine é francesa, né, e mora no Brasil, não é? Exatamente, não quero ir para lá, estou bem aqui. Pois é, maravilha. Falando em sol, então, os alimentos que têm fotonutrição, né, que são os alimentos, né, verdes, né, que eu sempre gosto de ressaltar, são anti-inflamatórios e super, super importantes para a nossa imunidade, né? Que é couve, brócolis, dente de leão, rúcula, espinafre, tudo isso que é verde, né? E que recebe, o que é fotonutrição? Que recebe as partículas do sol, faz muito bem para a nossa saúde, tá? Legal. Outra questão é o jejum, né? Que pode ser jejum intermitente, que o jejum ele pode ser de vários dias ou de um dia para o outro, mas que seja no mínimo de 15 horas para as células começarem realmente a desintoxicar e se regenerar, né? Então não adianta, vou fazer um jejum de 6 horas ou 10 horas, tem que ser no mínimo de 15 horas para começar a acontecer esse processo, né? Eu posso dar meu exemplo, Maria Gladys. Em janeiro eu peguei uns quilinhos ano passado e tudo, e comecei a seguir e tinha esse jejum intermitente. Adorei, eu fiz de 16 horas, que para mim é 16, 17, 18, para mim tá ótimo. Eu adorei, e de vez em quando eu sinto essa necessidade de novo de fazer um jejum, então não sei a frequência, né? Mas eu adorei, foi muito bom para mim. Adorei mesmo. É excelente a gente até ter um dia na semana, por exemplo, de domingo para segunda é o meu dia de jejum, viu? É muito importante, né? Muito importante isso aí para desintoxicar e regenerar as nossas células, né? Vamos ao último passo, né? Aqui que eu coloquei, que é água, água de qualidade. Então, a água, ela precisa ter no mínimo 7,5 de pH. Se for menos do que isso, ela vai estar acidificando o nosso corpo em vez de nos hidratar. E a água, eu sempre gosto de deixar bem, como é que eu vou dizer? Deixa eu primeiro colocar. O que eu posso fazer, então? Água filtrada, eu uso filtro de barro. Eu te fazer essa pergunta. Eu tenho água filtrada com 2 filtros. Eu não sei se, assim... Eu já tive um amigo que sabe disso. Não, tua água é fantástica, está muito bem. Mas acreditei nele, mas eu não sei. Não, assim, com certeza ela vai ser boa. Mas se a pessoa não quiser fazer esse investimento de um filtro de mais valor, mais caro, eu, por exemplo, uso um filtro de barro, que para mim é o melhor, né? E depois eu tiro a água dali, coloco em garrafas escuras ou coloridas, de preferência, e coloco elas no sol para solarizar. Não com a rosca da garrafa, né? Ela assim, só encostadinha, para que a água possa se revitalizar, eliminar bactérias e que realmente ela possa, como é que eu vou dizer, absorver a energia solar.
assim como a gente faz com o nosso corpo, assim como as verduras, as frutas, elas são solarizadas, assim a água também precisa ser solarizada para ela realmente ter um efeito regenerador. E sempre cuidando do seguinte, água, né? Mais ou menos a proporção, para cada 30 quilos de peso corporal, tomar no mínimo 1 litro de água na correspondência por dia. E então, pessoas de idade, como a gente está falando muito do Covid, pessoas de idade, tenham cuidado com as pessoas de idade, que depois dos 50 anos a gente não sente mais muita sede. Então, olha, eu já tive várias clientes que eu tratei, que viviam no hospital, que toda hora estavam internadas, e eu tratei elas com água, hidratando essas pessoas de novo, porque elas não tomavam água, não tomavam líquido. Então, elas estavam muito, muito, muito desidratadas. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso e começar a ter a nossa garrafinha do nosso lado. Eu digo, nós somos eternos bebês, assim. A gente tem que se cuidar, assim como a gente cuida do nosso bebê, se ele come, se ele está bem hidratado, assim nós também, o nosso corpo. Isso é um gesto de amor conosco mesmo. Nos tratar como eternos bebês e a gente realmente ter uma saúde de qualidade. Outra coisa que eu quero... Uma pergunta, Maria Gladys, sobre a água. A Valderê está perguntando, pode solarizar a água em garrafa plástica? Não, querida, garrafa plástica, né, pela contaminação do plástico, não é muito bom, assim como também a gente diz das águas minerais que viajam muito, elas não são boas para o nosso organismo mais, porque aquele plástico ele vai soltando as partículas e realmente prejudica o nosso organismo. Então, pode ser essas garrafas de suco que são de vidro ou uma jarra, se não tiver, né? Usa aquilo que você tem em casa, uma garrafa reciclada, mas não use o plástico, por favor, que esse não é interessante. Não. E olha o pH dessa tua água. Quer dizer, água filtrada, eu pego no meu filtro. Ela filtro. Eu derrubo, aí... Então, isso é uma outra coisa que eu vou falar. Normalmente, a pessoa compra essas águas minerais nessas garrafinhas, olhe no rótulo pH. Normalmente, é o pH mais ou menos de 4,5. Acidifica o nosso corpo e não vai realmente hidratar. Me fala uma coisa, uma pergunta para mim. Eu uso do filtro, mas para não derrubar meu copo de vidro, eu coloco água na garrafa de plástico. Então, na verdade, não é bom. Não, não, né? Então, ó, vocês vê a última vez que vocês vão me ver com a garrafinha de plástico. Na próxima vez, quero te ver com um copo assim, bem bonito, né? Especial. Isso, exatamente. É que eu bebo muita água, então eu fico bebendo muito, e isso é prático, eu levo para lá, para cá, mas vou mudar meu hábito, sim. Não, isso eu sempre digo, se você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder, tá? Aí se encaixa no que a gente precisa, porque quando a gente dá todas essas ações, todas essas dicas, a pessoa vai dizer, nossa, mas eu estou longe de tudo isso. Comece a dar o primeiro passo. Quando você era criança, você levantou, saiu caminhando? Não, você deu um passo de uma vez para dar o segundo, para dar o terceiro e aprender a caminhar. A mesma coisa é para ter hábitos saudáveis e cuidar do nosso organismo. Porque o que acontece agora muito no Covid? As pessoas estão desesperadamente atrás de um chá para aumentar a imunidade. Gente, a gente precisa se desintoxicar primeiro. É que nem um suplemento, não adianta colocar um suplemento em cima de uma toxina. É a mesma coisa que nem antigamente se tinha muito, o chão da casa era de
de passar cera, né? Cera, Então, é a mesma coisa que você passar cera sem ter lavado o chão. Então, a gente tem que começar aqui por dentro, com suco verdes, hidratando bastante, limpando esse organismo para depois a imunidade fazer efeito. Claro que tem a imunidade inata, né, que é aquela imunidade, né, que a gente já tem, né, quando nasce a gente já vem com uma imunidade, principalmente quando a criança mama, ela já adquire uma imunidade melhor. Mas também tem a imunidade adquirida, que a gente vai adquirindo durante os anos, principalmente assim, agentes agressores que vão diminuindo a nossa imunidade, né, que é muitas vezes atrás de questões até de toxinas, né? De emoções, de pensamentos, de vacinas e muitas outras coisas que vão diminuindo a nossa imunidade. Então, imunidade é algo constante, a gente tem que se preocupar a vida inteira com isso, não é só agora. Mas deixa eu dar uma dica aqui bem interessante, que eu fiz o stories nesses dias, desta frutinha aqui, ó, né? É o maxixe, não sei se todo mundo conhece. Maxixe, ó, quem conhece? Sim, ele é parecido com o Covid, né? Com a historinha do Covid, cheio de dentinhos, ó, tá? Mas ele é a melhor fonte de zinco que nós temos. Ele tem o gosto mais ou menos de pepino, né? E lá no norte as pessoas comem muito, né? Com feijão isso aqui. Gratidão, no norte tem muita coisa boa, né? Legal! Então, assim, isso aqui, ó, você planta num lugarzinho pequeno, ele dá uma ramificação assim, mas quando produz um monte, e isso aqui, ó, fortalece muito, muito, muito a nossa imunidade, porque é a melhor fonte de zinco que nós temos. Não tem outra fonte de zinco melhor que essa. Então, eu tenho aqui um pé carregadinho na minha horta, da minha casa, mas não precisa ter um espaço grande, pode plantar num espaço pequeno que ele vai dar de qualquer jeito. Então, eu sempre indico porque ele fortalece muito a imunidade e ele combate, justamente, eu quero falar dele, que ele combate vírus, bactérias e fungos. Legal. Como que se come esse maxixe? Dá uma receita aí. Bom, esse maxixe, ele pode... Eu, por exemplo, uso, como faço suco verde todos os dias, e faço várias garrafinhas para ir tomando durante o dia, eu boto no suco, né? Mas pode ser, não precisa ser no suco verde também, pode ser em outro suco. Mas você também pode cortar ele e fazer salada dele. Fica ótimo, excelente, maravilhoso. Então, eu quis trazer isso aqui porque... é uma dica. A Yolanda falou, minha mãe come muito, a Francinete conhece também. Ó, tem gente que conhece, que bom, parabéns, meninas. Oba, que coisa boa, sim, lá no norte se usa bastante maxixe, e aqui no sul eu já tenho consumo dele há muitos anos, né? Porque ele realmente, desde que eu descobri que é a melhor fonte de zinco, que auxilia muito no crescimento, principalmente das crianças, fortalece nossa imunidade e ajuda muito para quem tem questões de cabelo, de unhas. Nossa, maxixe é maravilhoso, tá? Que legal, muito bom. Então, nossa, muitas coisas. Bom, mas muita coisa boa, gente. Espero que vocês estão anotando. Hein? Qualquer coisa, vocês vão poder rever a gravação ou no Facebook ou no YouTube, tá? Depois compartilha aí com os amigos que precisam saber disso. E como a Maria Gladys, um passo de cada vez. Então, escolhe, vai devagarinho. De qualquer forma, depois a Maria Gladys vai deixar as redes sociais, telefone, tudo para poder, se você quiser consultar com ela, alguma dúvida, você vai poder fazer tudo, tirar todas as dúvidas aí com a Maria Gladys. Sim, com certeza. São muito bem-vindos, né? Quem quiser fazer um processo, né, um tratamento que nem eu chamo, sempre inicio com constelação familiar, depois faço todo um processo de naturopatia, usando várias ferramentas diferentes, e depois eu termino com a constelação também, que a Sandrine é consteladora, entende muito. Que legal, sabia, Maria Gladys, que a gente se conheceu, a gente fez a nossa formação de coaching juntas,
E sabe que quando eu tenho cliente assim particular de coach, eu sempre agora começo com uma constelação também, porque é a base, né? Eu sempre começo. Parece que eu não consigo fazer né, um programa assim sem isso, né? É realmente a base, né? Que legal. Sim, porque a constelação ela abre o caminho, ela é uma lupa, né, que você olha para tudo aquilo e depois precisa elaborar. Então a Sandrine faz através do processo de coaching. Eu também uso ferramentas de coaching, mas junto com a naturopatia, junto com aquilo que a pessoa está necessitando naquele momento. Que legal. É muito bacana. Bom, né? Que bom. A gente ajusta técnicas aquilo que a gente precisa. Bom, mas vamos falar, então, rapidamente, que eu acho que eu já estou me estendendo muito, talvez, né? Então bom que eu poderia ficar conversando com você muito tempo, Maria Gladys. Como a gente está no Face, a gente pode, né? Tá. Depois corta aquelas partes, né? Isso. Né? Então, quais são os ladrões da imunidade? Aquelas, né, que destrói, que deixa nosso corpo ácido, que nem eu expliquei no início. O corpo ácido, ele está sujeito a entrar todos os tipos de doença, né? Então, a primeira que eu quero falar, né, o alimento. Quanto mais cozido ele é, mais inflamatório ele é, menos oxigenação ele tem. Então, caprichem em, pelo menos, fazer alguns alimentos, né, na alimentação viva, né, vegana, né, a que eu sigo. A gente faz muitos alimentos, né, vivos, que a gente chama, né? Então, principalmente as frutas, comam as frutas in naturas, comam bastante salada, façam suco verde, porque mais o seu corpo vai oxigenar. E as células precisam oxigenar para elas ficarem cada vez mais alcalinas, né? Porque quando elas estão ácidas, então tudo que é doença entra. Então, é uma dica super importante. O açúcar branco. O grande vilão dos queridinhos e queridinhas que adoram açúcar aí, né? Bom, o açúcar, ele é altamente viciante, por isso que a gente precisa tanto dele para quem consome, né? Eu já mais de 10 anos não tenho consumo de açúcar branco. Mas, assim, ele rouba muito a nossa energia, ele rouba muito a nossa vitalidade, ele baixa muito a nossa imunidade. E ele é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Por isso que a pessoa precisa. Então, ele acidifica, ele envelhece as nossas células e realmente a pessoa fica assim, né, com pouca energia, com pouca vitalidade, com muito sono, muitas vezes. E o açúcar branco, ele é uma bandeja cheia para as ondas do medo, da tristeza, tudo isso que abaixa muito a nossa imunidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos também são tão tóxicos como a alimentação. Estou falando mais de alimentação, um dia a gente pode falar do restante, porque é muito... tudo está interligado, né? Não tem como, né? Tudo está interligado. Então, cuidado com o açúcar, né? Evitem o máximo, ou comecem a comprar outro tipo de açúcar, né? De coco. Então, qual tipo de açúcar que tem alguém? A Meire está falando açúcar demerara, pode? Demerara, ele já é bom, né? Se ele for orgânico, ele já é muito, muito melhor do que o açúcar branco, né? Só que existem açúcares mais naturais ainda, né? Que é o açúcar de coco, o xilitol, né? O açúcar mascavo. Tem uma infinidade de açúcares que são mais naturais, né? Mais integrais. Mas o demerara já está fugindo do açúcar branco. Já, parabéns, Meire, já é bom, viu? O glutamato monossódico. Mais alguma pergunta, não? Não? Não, por enquanto tá assim, a Valderessa assim, mas foge do açúcar, ela queria uma receita de suco verde. Então, não sei, talvez você poderia deixar assim,
entre em contato com você, enfim, não sei, Maria Gladys, você que vai responder aí. Sim, eu estou até para fazer uma live para ensinar o suco verde, porque as pessoas têm me pedido bastante. Perfeito, então todo mundo vai seguir, a Maria Gladys está no Instagram, depois a gente põe lá o link mesmo, é Maria Gladys... Maria Cláudia B de bola, né? Então, Maria Cláudia B. Só que ressaltando que o Cláudia é com C mesmo. Cláudia. Com C. Isso, com C. Maria Cláudia B de bola, tá? A Regiana perguntou a Astévia, o açúcar Astévia, se é bom. Sim, também é bom. Ela está falando do adoçante, então, né? Do adoçante, não sei, eu também não... Sim. Sim, também é bom, também pode ser usado com certeza, tá? Ótimo. Glutamato monossódico. Então, isso, aonde se encontra esse glutamato? Em todos os alimentos industrializados e processados, porque ele é um realçador de sabor e ele serve também para temperos, né? Então, ele provoca bastante estresse, ele provoca enjoos, muitas pessoas com dor de cabeça que vem disso aí e muitas alterações de comportamento. Olha, gente. É bem delicado, né? Bom, leite e derivados, né? A gente já sabe que esses não são os melhores para a gente consumir, porque eles são altamente cancerígenos, tem vários tipos de câncer que vêm originado dos leites e derivados, porque tem muitos produtos misturados neles, e eles são responsáveis por muitas doenças. Por isso que a Universidade de Harvard, já em 2011, já tirou da lista dos alimentos, né? O leite, né? Ele é um produto alimentício, mas ele não é considerado um alimento. Olha, interessante. Então, sim, na alimentação mais natural, a gente trabalha muito com leites vegetais, né? Então, quando eu faço os tratamentos com as pessoas, eu vou ensinando todos essa alimentação mais sadia, né? Para que a pessoa possa... Porque o suco, se eu for dar, né? Se eu for dar o suco... Não, tem muita, muita coisa. Muita coisa. Gente, ó, vocês vão seguir a Maria Gladys, vocês não vão desgrudar dela. Como eu digo, cola em mim. Cola em mim. Sono. O sono também é responsável por nossa imunidade também. Um sono reparador, sem televisão, né, no quarto, sem celular no quarto, um quarto escuro e, no mínimo, assim, 6 a 8 horas de sono, né? É muito importante ter um sono bem reparador. Trigo, glúten, né? O glúten, na verdade, é uma cola dentro do nosso corpo, dentro dos nossos intestinos, que a gente deveria, né? Pelo menos fazer o máximo para consumir o mínimo de glúten. E o trigo também, o trigo, ele destrói muito o trato digestório, né? Então, ele é bem inflamatório também para o nosso organismo consumir muito trigo. E ele é um alimento, assim, perfeito para vírus, para quem está preocupado com o Covid, elimina o máximo, para fungos, bactérias e parasitas. Assim como o açúcar branco é alimento para fungos, bactérias, vírus e parasitas, o trigo também é. Então, cuidado, gente, que a gente todos os dias vai cavando aí, quando vê, a doença já está em falta, aqui, né? Atividade física. A gente não foi feito para ficar parado, né? Olha, gente, quem me segue, que faz a minha aula de yoga, escutam bem, hein? Isso aí. Então, é só a gente se espelhar nos animais, né? Os animais, nossa, eles estão sempre em movimento.
por isso que eles vivem tanto no presente, né? O animal, ele não vive nem no passado e nem no futuro, ele usufrui do presente. E, então, fazer uma atividade física. Ah, se você não tem, sei lá, dinheiro, valores para pagar, ou agora, que nem no Covid a gente não pode sair, eu digo para quem tem uma casa, caminha, caminha, caminha dentro de casa, faz algum alongamento, vê algum aplicativo, assiste, faz, como é que vou dizer, yoga com a Sandrine, faz alguma coisa que a Sandrine está fazendo online, yoga. Exato. Então, Maria Gladys, você já fez várias aulas comigo, né? Sim, já fiz várias Pode aulas. fazer, exatamente. Então, mas além disso, é só caminhar dentro do apartamento já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Já é. A gente não tem desculpa, gente. Sim, a gente não tem desculpa. Eu sempre digo assim, ó, quem quer, faz. E quem não quer, sempre vai ter uma desculpa por mais coisas que tenha disponível. Então, eu sempre digo assim, parte da onde você está, com os recursos que você tem agora. Então, isso é o certo. Contágio eletromagnético, né? Ainda mais a gente estar, né, com essa limitação de ficar mais dentro de casa, né? Tem pessoas que estão olhando muita televisão, né? Sempre grudadas no celular e, como é que vou dizer, computador, enfim. A gente, nessa época atual, a gente precisa de tudo isso. Mas usem com moderação. Ou depois que vocês usarem, vão um pouco, sei lá, fazem algum exercício de alinhamento, de aterramento, que gostaria de ensinar também, mas agora não dá tempo, né, para fazer tudo. Um exercício de alinhamento, um centramento, alguma coisa assim, para quem tem em casa, vai para o lado de fora, caminha um pouco no pátio. Para quem não tem casa, mora em apartamento, normalmente tem um terraço. Vai para o terraço, né? Vai lá. Olha pela janela, eu falo assim, olha pela janela, mesmo se tem uma parede, você olha pela janela, vai mudar um pouquinho de atividade, né? Nossa! Sim, eu disse outro dia, eu fiz uma live falando, né, de ame-se o suficiente para se curar, né? O título. E eu falei, você levantando do sofá, você já tem uma experiência diferente, você já tem um olhar diferente, você já vê o espaço. E dando um passo e depois o outro, nossa, começa a movimentar. A energia do corpo muda e muda muito. Então, tem que ter muito cuidado. Outra dica muito importante, que a Sandrine pode falar melhor do que eu, é a meditação, gente. Fala, Sandrine, da meditação. Não, então, a meditação, a maioria que me segue já faz um pouquinho, já conhece. E daqui 15 dias, Maria Gladys, eu vou voltar a fazer meu desafio, 21 dias meditando, para as pessoas a meditar e a criar o hábito. Eu falo sempre, né? Meditar não é uma vez, né? A gente tem que fazer isso diariamente. Então, eu crio o hábito de meditar um pouquinho por dia, é como escovar os dentes, tem que ser todo dia. Então, se preparam que já vou lançar novamente. E você fez, não é? Os 21 dias? Já fiz, quero participar de novo. Já fiz oficinas de meditação com a Sandrine também. Nossa, que eu uso todos os dias. Abençoado todos os exercícios que a Sandrine ensinou. Já fiz aula de yoga com ela, fantástica aula de yoga, maravilhosa, super recomendo. Então, quero... Todos meditando. Quando que vai começar esse desafio? Acredito que vai ser 18 de maio. Opa, excelente data. Então, vamos firme que, com certeza, né, vai ser um trabalho maravilhoso. Então, é isso aí, né, que eu queria colocar hoje. Claro, o mundo da naturopatia é um mundo, assim, gigante, que eu poderia ficar dias e dias falando. E para quem me segue, acho que já é a 5ª semana que eu estou fazendo direto, live, às vezes até 2 por dia. Então, me sigam. E semana que vem, então, quero convidar vocês para, né, a Semana da Constelação Familiar.
Então, de segunda a quinta, vou estar fazendo live todas as noites, às 8h30 da noite, falando sobre como se processa uma constelação, o que é uma constelação. Vou falar sobre as leis do amor, né? Vou falar sobre relacionamento, sobre dinheiro, pai, mãe, que está tudo interligado, na verdade, né? E também sobre saúde. Então, me sigam, que vai ser muito, muito, muito importante. Muito legal. Ó, é mariaclades.b. Depois eu coloco no Facebook, quando terminar a live, eu coloco exatamente para vocês verem como se escreve, lá no Instagram. E segue realmente a Maria Gladys, que você, assim, é só conhecimento maravilhoso. Não tem fim, Maria Gladys. Nossa, eu agradeço imensamente. Ó, tá todo mundo fala, obrigada, adorei a Francineto, a Yolande, a Meire está assistindo, a Jocely, enfim, muita gente assistindo. Opa, que coisa boa. E se tiver uma pergunta que a gente não respondeu agora, a Maria Gladys vai ver todos os comentários e depois vai responder, ou se não segue no Instagram, isso. Com certeza. O meu Instagram e o Facebook, que eu não uso muito Facebook, mas pode entrar lá também, é o mesmo endereço, Maria Gladys B. E o meu, na bio do Instagram, tem o link do meu WhatsApp, né? Que é 51981785078. Mas é só entrar lá no meu Instagram, que lá na bio vai ter o link, né, do meu... Vou ter o maior prazer, se vocês têm alguma dúvida que eu possa responder. Vou fazer, né, Meire, que pediu uma live, né, sobre suco verde, vou estar avisando vocês. E assim, pessoas lindas, maravilhosas, tirem tempo para cuidar da sua saúde, porque, caso contrário, um dia você vai ter que tirar tempo para cuidar da sua doença. Então, olhe para você. Muito importante, porque eu estou cansada de receber pessoas que dizem: você é a minha última solução. Pela medicina alopática, estou desenganada. E eu não quero mais escutar isso, viu? Eu quero que as pessoas tenham mais saúde, que tenham cuidados com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções, com o seu equilíbrio espiritual. É tudo que eu ensino, né? Nos processos de naturopatia, nas minhas lives, falando de constelação, né? Uso constelação, uso coaching, uso naturopatia e todas as técnicas de 20 anos que eu já estudei, né? E a Sandrine também, né? A Sandrine também é consteladora, né, Sandrine? E Maria Gladys, adorei a sua mensagem final, é isso mesmo, né? Nossa, muito bom, queria te agradecer muito, 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 adorei. Tá todo mundo falando, gratidão, gratidão, adorei. Então, depois você vai ver as mensagens. Muito, muito obrigada. Segue a Maria Gladys. E a gente se vê em breve, Maria Gladys. Muito obrigada mesmo, hein? Bom, daqui a 2 semanas já tem um convite para você fazer uma live comigo, né? Como convidada. Sim. E quando quiser, estou aberta para... E vamos fazer outras. Tem muitas coisas que a gente tem muito conteúdo. Bom, foi uma visão geral também para ti, né? Sobre a naturopatia, né? Que você muito queria legal. saber bastante, né? Então, assim, vamos, essa mensagem final, eu quero que vocês, quer dizer, peço para vocês colocarem em prática, para não acontecer o que aconteceu comigo, tá? E com tantas pessoas que eu atendo há 20 anos, pessoas do mundo inteiro com muitas e muitas questões, né? Então, vamos fazer por si, ame-se o suficiente para se curar. Exatamente. E vamos aproveitar essa quarentena para nos interiorizar e realmente arrumar as gavetinhas internas e as externas também. Tá bom? Gratidão imensa. Muito obrigada, hein? Boa noite a todos e até breve. Obrigada. Boa noite. Beijo.
Gratidão pela presença de todos e beijos de luz. Beijo.